Capítulo 27. Você serve pra quê? Vou voltar ao hospital, Connor, anunciou sua avó, estacionando em frente à casa do garoto. Não gosto de deixá-la nesse estado. O que você precisa aqui que é tão importante? Preciso fazer uma coisa, falou Connor, olhando para a casa, onde passara sua vida inteira. Parecia abandonada, embora não fizesse tanto tempo que tinha saído de lá. Percebeu que provavelmente nunca mais aquela seria sua casa. Volto daqui a 1 hora para buscar você, sua avó avisou. Jantaremos no hospital. Conan não estava escutando. Já tinha batido a porta do carro atrás de si. 1 hora, ela repetiu, atrás da janela fechada. Você vai querer estar lá hoje à noite. O garoto continuou caminhando em direção à casa. Connor, Connor, sua avó chamou. Ele não olhou para trás. Mal a escutou manobrando o carro e se afastando. Do lado de dentro, a casa cheirava poeira e ar envelhecido. Ele nem se deu ao trabalho de fechar a porta da frente. Foi direto para a cozinha e olhou pela janela. Lá estava a igreja no alto do morro. Lá estava o Teixo, guardião do cemitério. Cono atravessou o quintal, subiu na mesa de madeira, onde sua mãe costumava beber prime no verão, e, escalando a cerca, se jogou para o outro lado. Não fazia aquilo desde que era um garotinho. Há tanto tempo que tinha sido seu pai que o deixara de castigo. O buraco no arame farpado, perto da linha de trem, ainda estava lá, e ele o atravessou, rasgando sua camiseta, sem se importar. Cruzou os trilhos, mal observando se vinha algum trem. Escalou outra cerca e foi parar na base do morro que levaria à igreja. Pulou o pequeno muro de pedra e seguiu desviando das lápides, sempre de olho na árvore, que, durante todo aquele tempo, permaneceu uma árvore. Começou a correr. Acorda! Gritou, antes mesmo de alcançar o teixo. Acorda! Chegou ao tronco e começou a chutá-lo. Eu disse que é para você acordar. Não interessa que horas são. E chutou outra vez, com mais força, e de novo. A árvore se moveu tão rápido que Conan perdeu o equilíbrio e desabou no chão. Você vai se machucar se continuar fazendo isso, comentou o monstro, seu vulto se avolumando próximo a Conan. Não funcionou, Conan gritou, ficando de pé. Você disse que o Teixo ia curar minha mãe, mas não deu certo. Falei que se ela pudesse ser curada, o Teixo a ajudaria. O monstro respondeu. Pelo jeito, não havia cura. A fúria borbulhou dentro do peito de Cono, seu coração batendo tão forte que se chocava contra as costelas. Atacou as pernas do monstro, quebrando os galhos com suas mãos, ferindo-as instantaneamente. Cura ela! Você precisa curar minha mãe! Cono, o monstro falou. Para que você serve, se não pode curar ela? Continuou sem parar de esmurrar o monstro. Só para contar histórias idiotas e me meter em encrenca e deixar todo mundo me olhando como se eu tivesse alguma doença? Ele parou porque o monstro pegou com uma de suas mãos e o pendurou no ar. Você me chamou, Conor Marley, afirmou, olhando fixamente para ele. Você é quem tem as respostas para essas perguntas. Se eu te chamei, Ono falou, o rosto vermelho, coberto de lágrimas que molhavam violentamente suas bochechas e de que ele estava cansado de segurar. Foi para salvar ela. Foi para curar ela. Ouviu-se um rumor por entre as folhas do corpo do monstro, como se o vento as movimentasse em um longo e leve suspiro. Não vim para curá-la, o monstro anunciou. Vim para curar você. Eu? O garoto parou de tremer. Não preciso de sua ajuda. É a minha mãe que tá. Mas não conseguia dizer. Mesmo agora, não conseguia dizer.
mesmo depois da conversa, mesmo tendo certeza de que soubera, porque, é claro, ele sempre soubera. É claro que ele sabia, por mais que não quisesse acreditar que não havia volta. Ele sabia, mas ainda não era capaz de dizer. Ele não podia dizer que ela estava. Ele chorava muito e estava difícil de respirar. Sentia como se estivesse sendo dissecado vivo, como se seu corpo estivesse dilacerando pouco a pouco. Olhou para o monstro. Me ajuda, pediu baixinho. Chegou a hora, anunciou, da quarta história. Kono gritou furiosamente. Não, não, não é isso. Tem coisas mais importantes acontecendo. Sim, disse o monstro. Eu sei. Abriu a mão que estava livre. A neblina os cobriu. E mais uma vez, eles estavam dentro do pesadelo. Capítulo 28. A quarta história. Ainda que tivesse protegido pela enorme e poderosa mão do monstro, Kono podia sentir o terror o invadindo. Podia sentir a escuridão enchendo seus pulmões e o engasgando. Podia sentir seu estômago começando a despencar. Não! Gritou, tentando se desvencilhar. Mas o monstro o prendeu. Não, por favor! O morro, a igreja, o cemitério tinham desaparecido. Até mesmo o sol tinha ido embora, deixando cercado por uma gélida escuridão, a mesma que sempre perseguia Kono, desde que sua mãe tinha sido hospitalizada pela primeira vez, antes dela iniciar o tratamento que fez com que perdesse os cabelos, antes dela ter pego aquela gripe que não ia embora nunca, até ir ao médico e descobrir que não era uma gripe. Antes, quando ela passou a reclamar de como se sentia cansada, ou ainda antes de tudo aquilo. Desde sempre, parecia, o pesadelo sempre estivera lá, espreitando, cercando, dilacerando-o, deixando-o sozinho. Sentia como se nunca tivesse estado em outro lugar. Me tira daqui, gritou. Por favor. Chegou a hora, repetiu o monstro, da quarta história. Eu não sei contar histórias, falou Conan, os pensamentos tropegos dominados pelo medo. Se você não contar, o monstro continuou. Eu terei que contar por você. Aproximou Conan de seu rosto. E acredite quando eu digo, você não gostaria disso. Por favor, o garoto pediu novamente. Preciso voltar para ver minha mãe. Mas, disse o monstro, virando-se para a escuridão, ela já está aqui. Largou abruptamente, quase lançando-o ao chão, e Kono deu um passo em falso. Reconheceu o chão gélido sob as mãos. Reconheceu a clareira cercada por uma floresta escura e impenetrável. Reconheceu o penhasco, voando sobre a escuridão ainda mais profunda. E próxima à beira do penhasco, sua mãe. Ela estava de costas para ele, mas o observava por cima do ombro, sorrindo. Parecia frágil, como no hospital, mas lhe mandou um aceno silencioso. Mãe! Gritou Connor, sentindo-se pesado demais para levantar, como sempre acontecia no início do pesadelo. Você precisa sair daí! Ela não se mexeu, embora parecesse preocupada com o que ele dissera. Connor se arrastou na direção dela, extenuado com o esforço. Mãe, você precisa fugir! Eu estou bem, querido, ela falou. Não precisa mais se preocupar. Mãe, foge! Por favor, foge! Mas, querido, ah! Ela parou de falar e se virou para o penhasco, como se escutasse algo. Não! Quando sussurrou para si mesmo. Avançou mais um pouco, mas ela estava tão distante, tão difícil de alcançar, e ele se sentia tão pesado. Do abismo ouvia-se um som distante, um rugido grave e estrondoso,
como se algo enorme se movesse lá embaixo, algo maior do que o mundo, e que estava escalando o penhasco. Connor chamou sua mãe, olhando para ele. Mas Connor sabia. Era tarde demais. O verdadeiro monstro se aproximava. Mãe! Gritou Connor, forçando-se para ficar de pé, lutando contra o peso invisível que o pesadelo pressionava. Mãe! Connor! Ela gritou, se afastando da beirada do penhasco. Mas o estrondo ficava cada vez mais alto, e ainda mais alto. Mãe! Ele sabia que não conseguiria chegar a tempo, porque, em um só rugido, uma nuvem de escuridão trouxe duas mãos enormes por sobre o penhasco. Rodearam no ar por um momento, por cima de sua mãe, enquanto ela se arrastava tentando escapar. Mas ela estava muito fraca, fraca demais, e as mãos desceram juntas em um golpe violento e agarraram, levando-a para a beira do penhasco. E por fim, quando conseguiu correr, com um grito, ele atravessou a clareira tão rápido que quase tropeçou e se jogou em direção à mãe, buscando-a, enquanto o monstro arrastava para o abismo. Suas mãos agarraram as dela. Esse era o pesadelo. Esse era o pesadelo que fazia com que ele acordasse gritando todas as noites. Estava acontecendo aqui. Estava acontecendo agora. Ele estava na beira do penhasco, tentando se firmar, segurando as mãos da mãe com toda a sua força, tentando evitar que ela fosse sugada pela escuridão, sugada pela criatura no fundo do abismo, que ele podia ver inteiramente agora. O verdadeiro monstro, o que de fato o assustava, o que ele esperava ver quando o Teixo apareceu pela primeira vez. O verdadeiro, o monstro do pesadelo, feito de nuvens, cinzas e chamas escuras, mas com músculos de verdade, com uma força de verdade, com os olhos vermelhos que o encarava de verdade e dentes reluzentes que mastigaria sua mãe viva. Já vi coisa pior, como havia dito ao Teixo naquela primeira noite. E aqui estava a pior coisa que já vira. Me ajuda, Cono, implorou sua mãe. Não me solta. Não vou soltar, gritou Cono em resposta. Prometo. O monstro do pesadelo emitiu um rugido e puxou a mãe de Cono com mais força, as gigantescas mãos estirando o corpo dela, e as mãos dela começaram a escorregar das mãos de Cono. Não! Ele berrou. Sua mãe gritava apavorada. Por favor, Cono, me segura! Estou te segurando! Cono gritou. Ele se virou para o Teixo, que estava ao seu lado, imóvel. Me ajuda! Não vou conseguir! Mas a árvore permaneceu parada. Cono! Chamou sua mãe, e suas mãos escapavam. Cono! Ela gritou de novo. Mãe! Ele chorava, segurando-a com mais força, mas as mãos dela escorregavam do seu aperto, e ela ficava mais e mais pesada, o monstro do pesadelo puxando com mais e mais força. Estou caindo! Ela urrou. Não! Ele chorava. Desabou no chão devido ao peso da mãe, as mãos do monstro do pesadelo tragando-a para baixo. Ela gritou de novo, e ela estava muito, muito pesada, impossível de segurar. Por favor, Conan murmurou, por favor. E esta, escutou o Teixo falar, é a quarta história. Cala a boca, disse Conan, me ajuda. Esta é a verdade de Conan O'Marley. E sua mãe gritava, e ela estava escorregando. Era tão difícil de segurar. É agora ou nunca, anunciou o Teixo. Você deve falar a verdade. Não, sua voz se despedaçando. Você deve. Não, repetiu Cono, olhando para o rosto da mãe. Mas toda a verdade apareceu num repente.
e o pesadelo atingiu seu ápice. Não! Gritou Connor mais uma vez, e sua mãe caiu. Capítulo 29. O resto da quarta história. Este era o momento em que ele acordava. Quando caía, gritando, solta de suas mãos, sumia no abismo, engolida pelo pesadelo, perdida para sempre. Esse era o momento em que ele sentava na cama, coberto de suor, o coração batendo tão rápido que pensava que ia morrer. Mas ele não acordou. O pesadelo ainda o cercava. O teixo ainda permanecia atrás dele. Você ainda não contou a história, ele disse. Me tira daqui. Quando pediu, ao se levantar tremendo. Preciso ver minha mãe. Ela não está mais aqui, Connor, falou o monstro. Você a deixou cair. É apenas um pesadelo, disse o garoto arfante. Não é a verdade. Isto é a verdade, falou o monstro. Você sabe disso. Você a deixou ir. Ela caiu, explicou Connor. Não consegui mais segurar. Ela ficou muito pesada. E então você a deixou ir. Ela caiu. O garoto repetiu, sua voz crescendo, quase em desespero. As cinzas e a fuligem que levaram sua mãe voltaram do penhasco em anéis de fumaça. Fumaça que ele inevitavelmente inspirava. Invadia sua boca e seu nariz, como se fosse ar preenchendo e engasgando. Ele precisava lutar até mesmo para respirar. Você a deixou ir, disse o monstro. Não deixei ela ir. Quando gritou, a voz rouca. Ela caiu. Você deve contar a verdade, ou nunca sairá desse pesadelo, disse o monstro, se aproximando perigosamente dele, com a voz mais assustadora do que o garoto já tinha escutado. Você ficará preso aqui, sozinho, pelo resto da sua vida. Por favor, me deixe embora, implorou Connor, tentando se afastar. Gritou em pânico quando viu que os anéis de fumaça tinham se enroscado em suas pernas. Eles o derrubaram e começaram a enrodilhar os seus braços também. Me ajuda! Fale a verdade, ordenou o monstro, sua voz grave e apavorante. Fale a verdade, ou ficará aqui para sempre. Qual verdade? Quando perguntou, aflito, enquanto tentava se livrar dos anéis de fumaça. Não sei do que você está falando. O rosto do monstro ressurgiu na escuridão, distante de Connor. Você sabe, disse em tom ameaçador. E então desceu o silêncio. Porque sim, Connor sabia, sempre soube. A verdade, a real verdade, a verdade do pesadelo. Não, ele falou baixo, enquanto a escuridão o envolvia por inteiro. Não consigo. Você deve. Não consigo. Você consegue, disse o monstro, e sua voz trazia um tom diferente, de bondade. Os olhos de Connor se encheram d'água. Lágrimas escorriam pelo rosto e ele não conseguia controlá-las. Não conseguia sequer enxugá-las, pois os anéis de fumaça o prendiam com força, quase o dominavam. Não me obriga a fazer isso, pediu Connor. Por favor, não me obriga a dizer isso. Você a deixou ir, disse o monstro. Connor sacudiu a cabeça. Por favor. Você a deixou ir, o monstro repetiu. Connor apertou os olhos com força e então concordou. Você podia ter segurado sua mão por mais tempo. O monstro prosseguiu, mas você a deixou cair. Afrouxou as mãos e permitiu que o pesadelo a levasse embora. Connor concordou novamente, seu rosto contorcido de dor e coberto de lágrimas. Você queria que ela caísse. Não, Connor disse em meio às lágrimas. Você queria que ela caísse. Não! Você deve falar a verdade. E precisa falar agora, Connor Marley. Fale, você deve.
O garoto sacudiu a cabeça outra vez, seus lábios hermeticamente fechados, mas podia sentir seu peito queimando, como se alguém tivesse colocado fogo ali, um sol em miniatura, resplandecendo e o incendiando por dentro. Vou morrer se eu fizer isso. Você vai morrer se não fizer isso, o monstro disse. Você precisa falar. Não consigo. Você a deixou ir. Por quê? A escuridão chegava aos olhos de Cono, tampando suas narinas e dominando sua boca. Ele buscava ar, mas não conseguia encontrá-lo. A escuridão o sufocava. Iria matá-lo. Por que, Connor? O monstro questionou, impetuoso. Conte por quê, antes que seja tarde. O fogo dentro do peito de Connor soltou uma labareda, incandescendo repentinamente como se fosse comê-lo vivo. Era verdade. Ele sabia que era. Um gemido começou a se formar em sua garganta. Um gemido que se transformou em choro e depois em um grito sem palavras. E ele abriu a boca e saíram chamas de dentro do seu corpo. Chamas prontas para consumir tudo, refugindo na escuridão, queimando o teixo e todo o resto do mundo. Enquanto Cono gritava, gritava e gritava, cheio de dor e mágoa. E ele disse, e falou a verdade. Contou o resto da quarta história. Não aguento mais, berrou, o fogo ardendo ao seu redor. Não aguento mais saber que ela vai embora. Só quero que acabe. Só quero o fim disso tudo. Então, o fogo engoliu o mundo, arrastando tudo, levando o garoto junto. Ele recebeu aquilo com grande alívio, pois era, enfim, o castigo que ele merecia.